falou, ó, a gente não tem que comer quando a gente tem fome, a gente tem que comer as refeições às quais a gente se propõe a se alimentar todos os dias. O que você acha disso, Leilani? Eu achei interessante. Olha, eu sou a favor do jejum. Então, muitas vezes, a gente está tão acostumado, a gente acostuma a comer 3 vezes por semana, 3 vezes por dia, né, Roberto? Isso, a empresa alimentícia já colocou isso como uma ideia fixa na cabeça de todo mundo, tem que comer pelo menos café, almoço e janta, tem que comer 3 refeições. Mas será que eu tenho necessidade de tomar realmente o café da manhã? Qual é a janela de intervalo? Então, na verdade, nós precisamos identificar uma necessidade também. E eu sou a favor do jejum intermitente, acordar, se exercitar em jejum, porque eu também tenho toda essa reparação celular, eu tenho um esvaziamento intestinal, estomacal. Então, é bem interessante também falando sobre essa recuperação das nossas mitocôndrias, que é a nossa usina aí de energia dentro da célula, e depois, pós-Covid, nós tivemos esse desligamento das nossas mitocôndrias. Então, é um processo interessante quando você começa a estudar o jejum intermitente e aplicar começar a fazer algumas adaptações na sua refeição. Mas é claro que eu não espero estar morrendo de fome para me alimentar, principalmente se eu vou treinar. Eu sei que eu tenho que ter um carboidrato mais complexo na minha alimentação. Eu não como muito arroz, mas eu como batata doce, eu como abobrinha. Então eu sei que esses índices glicêmicos vão sendo quebrados lentamente, me dando mais saciedade. Então eu não tenho aquela compulsão depois, após um prato de macarrão, você já está com fome de novo. Então, quando a gente conhece o alimento, conhece o próprio corpo, eh, a sua individualidade biológica e o seu gasto energético para aquele dia, você faz um reforço na alimentação e você também não espera bater aquela fome absurda para se alimentar. Então, na verdade, nós precisamos ter um objetivo muito claro. Se você está fazendo uma dieta, qual é o seu gasto energético, o quanto você desplende essa energia no seu ambiente de trabalho, na sua atividade laboral. É o quê? Você é um pedreiro? Você é o quê? Você é uma professora de escola? Qual é o tipo de alimento eu preciso? É mais intelectual? Eu uso muito mais o mental do que o físico? Então, quando uma nutricionista, uma equipe multidisciplinar, olha para esse indivíduo, ele tem que avaliar todas essas questões e não só perguntar para ela: você tem fome? Fome do quê? Muitas vezes ela vai com a fome emocional: eu tenho fome de biscoitinho, eu tenho fome de todinho, mas isso não é alimento. Concorda, Roberto? Tudo bem, cada atividade dentro da sua exigência também, eu concordo plenamente com você. Mas nesse estudo aqui que eu te passei, me chamou a atenção a combinação, principalmente para as pessoas 60 a mais, a combinação de fibras e proteínas. Tem um impacto, inclusive, sobre o peso e tal. Agora, eles dão aqui uma receitinha muito simples, né, que funcionaria. O sistema digestivo agradeceria se você consumisse mais fibras e as proteínas também, que são indispensáveis, inclusive, para a regulação dos índices de glicose. E aí isso é muito simples, é só você acrescentar fibras, por exemplo, a um iogurte, eles falam aqui. Será que é só isso mesmo, Leilani? Não, não é só isso. Eu tirei totalmente o iogurte da minha vida. Nós não temos necessidade, eu não posso com derivados do leite. Eu já tirei todos os glútens. Então, glúten e lactose, leite, derivado, isso não faz bem para o meu tipo sanguíneo, para todos os problemas de desbiose intestinal e por eu estar recuperando toda essa microbiota mesmo intestinal. E é muito importante entender, fazer. Por isso que eu falo, eu sempre incentivo as pessoas buscarem uma nutricionista funcional, não simplesmente olhar para uma tabela de calorias. Eu preciso entender, eu preciso tratar o meu intestino, porque a absorção desses alimentos são feitos no intestino, e eu preciso saber como é que está a minha saúde intestinal. Né? O eixo cérebro-intestino é muito importante para que você não tenha inflamações no seu corpo. Uma mente saudável é um intestino saudável.
Senão você não tem saúde sistêmica. Então é muito mais complexo do que você pegar uma tabela nutricional. Ah, esse alimento combina com isso é que eu gosto. Porque, mas isso cai bem para você? Você tem que ver se você tem alguma intolerância, se aquilo. Se você come um alimento e fica lembrando dele ao longo do dia, sentindo aquele alimento ainda, produzindo gases, fermentação estomacal, aquilo não cai bem para você. Então, na verdade, a gente sabe o que não combina para a gente, mas como a gente gosta, a gente come. Mas é fato, se comer, você sabe que você vai passar mal. Se eu comer um bolo de milho, eu sei que eu vou lembrar dele o dia inteiro, porque aquilo é indigesto para mim. Então mas o milho é saudável? É, mas não é porque ele é um alimento saudável que eu tenho essa enzima que vai digerir esse alimento e eu vou me sentir bem. Eu posso estar produzindo um inchaço abdominal que vai me prejudicar. Então são coisas, Roberto, que não dá para a gente fazer um padrão para todo mundo, certo? Mas o que eu sempre indico, quanto mais próximo da terra, alimentos produzidos ali, tirando da terra, legumes, frutas, verduras e proteína animal, não preciso de mais nada, para falar a verdade. É a dieta que eu me dou muito bem, por sinal. Eu não preciso tanto desse carboidrato, mas o meu carboidrato eu vou onde? Na mandioca. Na mandioquinha ali, purezinho, numa batata doce. Então, na verdade, nós não precisamos do arroz, nós não precisamos desse feijão, como é o cardápio do brasileiro tradicional. Porque, na verdade, esse arroz, feijão é para ocupar o espaço mesmo e aquele volume todo e falar, agora tô cheio, mas eu estou nutrido? Aquilo ali é importante para o meu envelhecer? Está nutrindo as minhas células? Vai contribuir para que eu não tenha essa degradação dos meus músculos? Então, são perguntas que eu tenho que fazer se eu tenho o objetivo de envelhecer com saúde. Menos é mais até na alimentação, Roberto. Porque às vezes as pessoas acham que tem que comer muito. Não é o comer muito, é a qualidade nutricional. Qual é o valor nutricional? Então, olhe para aquela proteína. Quanto eu tenho que ter de ingesta proteica para que eu possa envelhecer, tendo uma boa manutenção dos meus músculos, para que não entre num déficit de proteína, porque os tijolinhos do nosso corpo é construído com boas horas de sono reparador e boas proteínas. E fora isso, eu tenho que ver se tem os aminoácidos essenciais, como é que está a minha suplementação, como é que está a minha hidratação. Então, falar sobre, é iogurte com granola, como mamão, toma um café, um pedaço de pão, tá bom. Então, é muito vago ainda, é muito genérico isso. Então, realmente, nós precisamos ter uma disciplina alimentar para envelhecer com saúde. E o fato é, quanto mais próximo da terra o alimento, quanto mais saudável, fresco e natural, mais eficiente será para a tua saúde. E quanto mais proteína animal, até aquela gordurinha gostosa da picanha, é para comer. Aquilo não te faz mal. O que faz mal é o pacote de salgadinho, é o óleo que você está colocando de canola, que eu nem sei de onde vem esse óleo. São esse tipo de gordura, fritura, batatinha frita e lanches, né? Essas coisas toda de ultrapalatáveis, ultraprocessados, isso não vai contribuir para a tua saúde, principalmente num processo da degradação aí da idade, do processo degenerativo muscular do idoso. Às vezes eu passo pelo centro aqui, tem algumas lanchonetes que. Essas de esquina e tal, né? Fico muito preocupado. Lá para as 2h30, 3 horas da tarde, às vezes 4 horas, eu passo por elas e vejo muita gente se alimentando com coxinha, sabe? Com aqueles enroladinhos fritos, né? Aqueles salgadinhos. E quando bate aquela fominha, às vezes a pessoa vai na esquina e come uma coxinha dessa. Olha, não tenho nada contra a coxinha. Aliás, eu gosto de coxinha, mas para mim, coxinha uma vez por semana e olha lá. Né? No domingo, às vezes você quer, né, fazer alguma coisa diferente. Mas, assim, você matar a fome com fritura é triste, viu, Leilani? Eu vejo isso com tristeza. É triste, mas é uma realidade muito triste dos brasileiros, porque tá todo mundo correndo, não tenho tempo de voltar para casa para fazer o meu almoço, para pensar o que seria mais saudável. Estou morrendo de fome, então já está na Exatamente. compulsão da fome. Daí eu passo naquele estabelecimento lindo, amarelo, vermelho, que já é a cor que vai, Exatamente. vai mexer com o teu neural
para despertar ainda mais o interesse. São cores maravilhosas, o amarelo, o vermelho, aquela coisa que você tem vontade, aquela foto daquela coxinha que até brilha, né, Roberto? Então é umas coisas assim, meu Deus, água na boca, porque meus olhos estão vendo aquilo e já desperta todo o meu límbico. Então daí a pessoa já entra ali, já pega um pote de coxinha, não é nem uma coxinha, é um pote. Então, gente, aquilo ali é o almoço dela. Ah, e junto com o pote, uma Coca-Cola. Dá uma Isso, Coca-Cola aí para exatamente. mim. Olha o almoço do brasileiro. Coxinha Coca-Cola, pastel Coca-Cola, pão de queijo Coca-Cola. Então, são esses alimentos que estão adoecendo a população. É. Porque você pode ver que, se você fizer um estudo geográfico aí, você vai ver que as populações mais saudáveis, elas nem sabem o que é uma Coca-Cola e coxinha. Elas não têm isso na sua dieta. Então, quanto mais longe nossas crianças, por que tem aumentado tanto TDAH, crianças hiperativas, alimentação já está desde bebê com essas químicas, com todos eu falo que são aguçadores de paladar, tanta química no produto que a criança já está cheia de condimentos, né? Então eu vejo, já vi mãe colocando Coca-Cola numa mamadeira de uma criança de menos de 2 anos, Roberto. E aquilo me fere, aquilo dói. E às vezes eu falo para a pessoa, você não tá vendo que você tá dando um veneno? Daí eu sou a grossa, né? Porque na verdade eu tenho uma visão assim, falo, como pode a mãe dizer que ama e dar um veneno para uma criança? Então, só que elas não têm essa consciência, né? Então, infelizmente, nós estamos vivendo num mundo que ninguém quer mais voltar para a cozinha porque não tem tempo, uma facilidade nas suas mãos de chamar um iFood. Eu não falo que eu sou contra uma coxinha, eu como sim. Sabe em que momento que eu como? Quando eu estou viajando e eu vejo frango assado. E às vezes não tem, eu estou com fome, ou então ali uma situação de emergência mesmo. O que que tem aqui? Ah, hoje eu vou comer uma coxinha, mas isso acontece uma vez no ano. Churros. Quem não gosta de um churros, Roberto? Churros é delicioso, aquela coisa que vai pro óleo e depois bota um monte de doce de leite dentro. Ai, que delícia, aquela canela, dá água na boca. Primeiro que remete à nossa infância, churros, boca, lambuza a mão. Então é super gostoso, mas quando eu me permito? Uma vez por ano. São coisas que não têm que fazer parte de uma rotina. Então, gente, é você saber que momento eu vou comer isso, faço disso um hábito. São esses questionamentos, porque eu sou contra a dieta radical, não poder comer nunca mais. Tem alimentos, tem coisas que eu não coloco na boca mesmo, mas são raros os alimentos. Mas eu me permito a uma pizza, eu me permito a vinho, eu me permito chocolate, eu me permito a doces de casa, o bolo dela de abacaxi, de creme e aquela coisa deliciosa de coco. Gente, eu olho para aquilo, eu falo, meu Deus, não acredito. Passa um café aí, porque hoje é bolo com café. E é uma delícia.